Saudações, senhores. Então vamos aqui ao último módulo da nosso treinamento da rede de franquia Senhor Computador sobre treinamento de rede Windows. Hoje nós vamos abordar o tema de como adicionar finalmente uma estação de trabalho ao domínio que a gente vem criando em todas as aulas anteriores e como configurar a partir da estação de trabalho inserida no domínio, né, nós vamos ver as políticas de grupo, como que elas funcionam, ok? Então, hoje, adicionando uma máquina no domínio e GPOs, vamos dar início ao treinamento. Bom, estamos aqui com uma máquina virtual Windows 7 Desktop para adicionar no domínio. A primeira coisa a fazer é renomear essa máquina. Então a gente vem aqui na propriedades do computador, verifica que ela tem um nome SR09, né? Clica aqui em alterar configuração e aí verifica o nome do computador de novo, e aí para renomear a gente clica aqui em alterar, e aí a gente vai alterar o nome desse computador para estação 001. Esse é o primeiro, ainda não vamos colocar no domínio, tá? Clique em mais e adiciona o sufixo DNS igual o nome do domínio, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui no servidor como que está o DNS, ó, minha empresa.local. Então é por isso que em todo equipamento que for entrar no domínio tem que ter esse sufixo minha empresa.local. Veja que o nome completo ficou estação 001 minha empresa local. Tá? Assim que tem que ser para que a gente consiga adicionar essa máquina no domínio. Tá? Então, tá lá e ele pede para reiniciar a máquina virtual. Estamos então reiniciando a máquina virtual. Bom, então vamos ver como ficou o nome da máquina. Em computador eu peço propriedades e aí já vejo que ficou estação 001.minhaempresa.local. Ok, então o nome da máquina já está correto. Agora eu tenho que verificar o IP da máquina. E o principal do IP é, além de toda aquela teoria da primeira aula do treinamento, né, a gente tem que ter certeza que o DNS está correto. Tá? O IP pode até ser de um DNS, ou seja, ele pode ser obtido automaticamente ou você entre um IP manualmente. Né? Vamos ver o IP que ele está usando agora. Essa máquina está usando o 192.168.20.35 e ó, aqui ó, o DNS 8888 do Google, né? Então essa máquina para navegar na internet está perfeita, mas para entrar num domínio não serve, tá? Então a gente tem que vir aqui no IPv4, pode deixar até a primeira parte lá pública, né, do DHCP, mas o servidor a gente tem que forçar o servidor DNS. Então aqui no meu caso, o servidor DNS que a gente instalou o servidor é o 2028. E é esse servidor que deve estar no DNS principal. Isso é importantíssimo. Isso é a principal parte da estação de trabalho, é o servidor DNS. O servidor DNS é o coração de uma rede AD, o coração de uma rede Windows. Então ele tem que estar sempre apontando para o servidor de DNS, sempre, sempre, sempre. Bom, agora a máquina está trocando o IP. Aqui então. Vamos ver o status agora. Ó. Vejo que a máquina está com 2035, ok. Dado pelo DHCP, não tem problema nenhum. Mas isso aqui, ó, 2028 no DNS. Isso aqui é essencial, tá? Perfeito. Então agora a gente pode continuar. Sai para o CMD.
e vou, primeiro de tudo, verificar, tentar registrar a máquina no DNS. Aqui eu já vou ter um erro, tá? Vou mostrar para vocês. A operação requer elevação. Isso aqui significa que precisa de credenciais de administrador, tá? Para fazer o registro, administrador local da máquina, para fazer o registro dela como um novo registro do domínio DNS, tá? Então o que a gente está tentando fazer agora? Está tentando adicionar o registro DNS lá no servidor de DNS, tá? Então beleza, vamos tentar de novo. ipconfig /register DNS e dá OK. Configuração de IP Windows, está pensando, beleza. Vamos lá no DNS olhar como que ficou. Então agora, ó, vejo que eu tinha 2 registros só. Vamos ver, ó, agora eu tenho 3 registros e entrou a estação 001 com o IP dela. É isso que a gente quer, tá? É assim que tem que ser, para eu ter certeza de que entrou. Mas e na zona inversa? Ó, na zona inversa eu continuo ainda com 2 registros, não tenho o 2035, tá bom? Então o que a gente tem que fazer? Tem que ir na zona direta, achar o registro, dar 2 cliques e pedir para atualizar o PTR. PTR é o registro reverso. Vamos lá no registro reverso, pede refresh, lá. Tá lá. Então é importantíssimo que tenha a entrada no registro direto e no registro reverso. E agora a gente faz o teste usando o comando nslookup. Esse comando nslookup é o comando que vai verificar, vai fazer uma busca no DNS pelo que a gente buscar, né? Pelo que a gente pedir. Então eu pedi aqui primeiro o nome da máquina, sempre o nome completo. Ó. Veja que ele falou, estou usando o servidor 2028 e esse registro que está me pedindo é o 2035, por isso que esses 2 registros. E em seguida eu tenho que fazer a mesma coisa, mas usando o IP e não o nome. Então 192.168.20.35 aqui no meu caso. E aí a mesma coisa, ó, usando o servidor 2028 eu tenho a resposta que é a estação 001, minha empresa. Então tá tudo certo. Então agora eu posso adicionar a máquina no domínio. Só agora que eu posso alterar aqui e colocar domínio minha empresa ponto local, tá? Bom, beleza. Agora ele pede um nome de usuário. Qualquer usuário pode adicionar uma máquina no domínio, ok? Não precisa necessariamente ser um administrador. Qualquer usuário consegue fazer isso, tá? Desde uma erreba até o administrador, todos conseguem. Então, o que eu tenho que fazer? No servidor aqui, por exemplo, eu vou adicionar um novo usuário, tá? No acesso aqui, meus usuários, é o lugar que estava meus usuários, vou colocar aqui no departamento de marketing como um usuário comum do departamento de marketing. Já tinha lá o Felisbino Antônio, mas eu vou adicionar mais um aqui para mostrar para vocês. Tá? Novo usuário. O nome aqui eu vou colocar Antônio Silva. Antônio Silva, tá? Usuário a Silva, do domínio minhaempresa.local. Vou definir a senha aqui para ele, né? Uma senha padrão minha aqui. Vou colocar que ele não pode alterar a senha nunca expira, tá? Então, clique em avançar, está criando o usuário, beleza, criou o usuário dentro da unidade organizacional MKT usuários, tá vendo? E aqui eu posso colocar o nome do queridão, a Silva, a senha, dá OK, jejum e oração, né? E vamos acompanhando aqui no servidor, tá vendo? Ali é a estação de trabalho e aqui é o servidor. Beleza, ó, a estação de trabalho, bem-vindo ao domínio, tá? Mas cadê a máquina desse queridão, tá vendo? Eu tinha aqui as máquinas já MKT001, MKT002, vou pegar aqui, aqui ó, toda máquina entra em computers, tá? E aí você arrasta a máquina para o mesmo local do usuário, tá? Ok.
a conta da máquina estando junto com a conta do usuário, ok. Ou a conta da máquina estando na unidade organizacional que ela tem que estar, né, de acordo com o departamento dela. Dei ok, vou fechar aqui, ele pede para reiniciar, eu vou reiniciar a estação de trabalho. Pronto, aí a gente já tem uma diferença na tela, né? A gente já precisa apertar o Ctrl Alt Del e trocando de usuário, a gente agora vê que tem tanto o SAM quanto o domínio para a gente logar, né? Então ele está fazendo fazer logon em minha empresa, ou seja, ele está dizendo já que então o usuário e senha que eu colocar agora, ele vai procurar esse usuário e senha lá no AD e não no banco SAM local da máquina, tá? Então eu vou colocar o A Silva, dá OK aqui e vai ser então pela primeira vez montado o perfil do A Silva do domínio. Tá? Está sendo montado o desktop do usuário que logou. Está sendo criado meus documentos, está sendo criado o menu desse usuário, está sendo criada a área de trabalho, toda aquela parafernália que cada usuário tem. Tá? A área de trabalho agora sendo criada. Pronto, me liberou a tela aqui. Então agora eu tenho o usuário A Silva. Tá? Usar a propriedade do computador. E aí eu estou então no domínio minhaempresa.local. Ok? Assim, com sucesso, a gente adicionou essa máquina no domínio. Tá? Então vamos ver o menu aqui, por exemplo. Todos os programas, aparecem os programas, menu completo. Então vamos começar agora a trabalhar com as GPOs. A GPO é uma política de Group Policy Object. Então é objeto de política. Policy aí é política de grupo, tá? Então antigamente era aqui no Hadoop, tá? Quem já trabalhou com Windows, mas agora a gente tem que adicionar na ferramenta, acessar na ferramentas administrativas o gerenciador de diretivas de grupo. É essa ferramenta que é usada hoje para a gente lidar com as políticas de grupo. Tá? As políticas de grupo ela tem duas partes principais, que é a parte que configura o computador e a parte que configura o usuário. Tá? Então aqui a gente abre as mesmas unidades organizacionais, só que aqui ao invés de a gente enxergar usuários, contas de usuários, contas de computadores, a gente enxerga GPOs. Então a gente clica aqui, criar uma nova GPO. Como não sei o que eu vou criar primeiro, deixa eu colocar diretiva 001, depois eu renomeio essa diretiva, né? E então vou olhar o que essa diretiva tem. Então quando você clica na diretiva, tem um escopo dizendo quais unidades organizacionais essa política atinge, se ela está habilitada ou não. E aqui ele gera um relatório dizendo quais configurações que estão ativas. Você viu que está tudo vazio. Vamos ver agora. Então a primeira parte da GPO é a parte que configura o computador.
Isso independe de quem logou. E aí a segunda parte é a parte que configura o usuário. Então, ou seja, independente de quem está logado, esse computador vai ter essas diretivas que eu fizer aqui dentro dessa parte de computadorzinho, tá vendo? Então eu posso fazer configurações no painel de controle, nas impressoras, no SAM, no opções de pasta, entendeu? Então aqui eu faço todas as configurações, são mais de 1.500, 2.000 configurações que um computador pode ter. Eu posso colocar aqui nessa GPO, eu posso fazer instalação de softwares pela rede. Espera aí. Beleza. Posso fazer instalações de softwares pela rede. Eu posso colocar registros do Windows. Eu posso adicionar arquivos especificamente, ou seja, assim que esse computador for ligado, né, vai ser adicionado. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, um teste. Eu vou tentar ativar a hibernação. Então vamos lá. Ó, veja que é o seguinte, ó, diz, ó, opções de energia, Windows XP, significa que é o seguinte, é a partir do Windows XP que vai funcionar isso, tá? Então eu vou querer que todos esses equipamentos no marketing sejam solicitados senha quando o computador sair de modo de espera, e eu vou querer que seja habilitada a edição, né? Pronto. Olha lá, vamos ver agora. Eu quero um relatório dessa GPO que eu fiz. Eu clico aqui em opções. Eu clico aqui em opções, tá? Ainda não carregou. Preciso recarregar isso daqui, então eu mando atualizar essa política, ele está gerando relatório. Pronto, tá vendo? Ó? Então, nas configurações do computador, existem esses itens que foram configurados por mim. Ó. Quais as propriedades? Ó, ele vai solicitar senha ativado, vai habilitar a hibernação ativado, tá vendo? Então, isso aqui, todos os computadores que estiverem abaixo dessa política, ou seja, todos os computadores que forem aplicados essa política, vai ter a hibernação ativada, não interessa qual usuário, tá vendo? Por isso que tem conta de computador e conta de usuário dentro da unidade organizacional, tá? Vou dar um boot agora. Pronto, o computador deu um boot, tá? E com certeza ele está aqui agora com ele está com a parte de hibernação ativada, tá? Bom, vamos ver agora a aplicação de uma GPO pela conta do usuário. Então vamos ver aqui, ó, o menu está bem completo, tá vendo? Com todos os itens, vários itens, calculadora, né? Então vamos ver isso sendo modificado, esse menu inicial sendo modificado. Então eu vou lá no servidor, no gerenciador de políticas de grupo, né? No gerenciamento de diretiva de grupo. Então eu vou criar uma nova diretiva agora para configurar o menu iniciar. Então aqui eu vou renomear essa primeira política aqui, como a gente fez uma política de hibernar, então vai virar GPO hibernar. Bom, então o objetivo agora é criar uma política para modificar o menu iniciar. Então eu clico de novo aqui, criar política, lembrando que cada política tem que ter um objetivo único, tá? Então eu não tenho uma política que configura 10 itens. Eu precisar de uma política para configurar o menu iniciar, uma política para configurar o acesso ao USB, uma política para configurar as impressoras. Então eu criei 3 políticas e não uma política que faça tudo isso, ok? Então criei aqui uma política menu iniciar, usuário comum, e vou aqui abrir as opções, tá? Vem aqui, sempre lembrando que eu tenho que estar na parte do usuário, né? Na parte do hominho lá.
E aí procuro aqui os itens que, dentro de modelos administrativos, vou lá em menu iniciar e barra de ferramentas. Tá vendo? E aí eu tenho vários itens com as suas explicações. Então, por exemplo, ó, remover as dicas e balão de itens do menu iniciar, tá vendo? Então aqui eu vou clicando em próxima e anterior, eu vou navegando aqui, ó. Então eu vou habilitei remover o menu de contexto, habilitei remover o acesso ao comando desligar, ou seja, a pessoa não vai poder desligar a máquina, remover o grupo de programas. Então aqui eu vou remover um monte de itens. Ó, estou habilitando a remoção, tá? Então é importante ter o texto aí na direita embaixo, aí no ajuda, leia esse texto que você vai entender o que esse item da política faz. Ok? Então eu cliquei aqui em habilitado, próxima configuração. Então eu estou habilitando as remoções dos itens, ok? Remover o link de jogos, remover o menu ajuda, tá vendo? Então estou removendo vários itens de todos os usuários que estiverem dentro daquela unidade organizacional. Lista de programas fixados, tá? Isso. Eu não estou configurando manter histórico, tá vendo? Então eu tenho as opções de não configurar esse item, habilitar ou desabilitar. Então, bom, enfim, esse não vai ter nenhum visual. Remover itens recentes. Removo, habilito. Não sei o que é isso, a gente tem que ver item por item, pede que o sistema faça uma pesquisa abrangente na unidade de destino. Bom, enfim, você decide aí, você vai ler dentro das milhares de possibilidades e vai decidir se você quer manter ou remover esse item. O comando executar, eu vou remover. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente limita o usuário só o que ele usa. E aí, então, a possibilidade do usuário, fazer alguma modificação na máquina, fazer alguma besteira, instalar alguma coisa que não deve, se reduz. Então, a gente ajusta a máquina ao mínimo necessário que o usuário tem que ter. Ao remover o ícone de rede do menu iniciar, ou seja, o cara não vai conseguir mexer na rede, entendeu? Então, pensa se isso te serve ou não. Né? E assim você vai montando a sua política aí. Tá? Vou remover mesmo esse item. E aí, por exemplo, remover imagens do menu iniciar. Né? Vou remover também. Remover ou pesquisar. Então, alguns itens eu pulo, outros itens eu removo, né? Eu habilito a remoção. Então, remover programas do menu configurações. Ok. Eu vou remover. Impedir alterações na configuração na barra de tarefas. Ou seja, se eu habilitar, eu impeço que o usuário altere a barra de tarefas. Né? As configurações da barra de tarefas, ótimo. Remover download. Remover o link do grupo doméstico. Remover o link de TV gravada. Isso deve ser alguma opção especial. Remover a pasta do usuário. Não, essa não. Remover o link de vídeos. Forçar o menu inicial clássico, tá vendo? Não, deixa o jeito que tá. Se eu colocasse habilitado, ele seria forçado a ser clássico. Tá bom aqui, então, essas configurações. Vamos ver se tem mais alguma. Tá bom. Então, pronto. Aqui, ó, estão todos os itens que eu modifiquei dessa política. Essa política está aplicada na mesma GPO. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Tá vendo? Ó, então eu tenho um menu com todos os itens aqui, né? E tudo certinho. Então eu posso vir aqui também. Agora eu vou mostrar para vocês um comando que força a aplicação das políticas. Então, se houve alguma modificação da política, você força a política, tá? Então, eu tenho que entrar aqui com o usuário administrador. Lembra que eu renomeei o usuário administrador,
né? Então, ou seja, nesse meu domínio, por uma questão de segurança, não existe administrador ou administrator, tá? Isso é uma muito importante configuração a ser feita. Ah, esqueci aqui o nome do usuário. Eu acho que é presidente que eu tinha colocado. Vamos ver. Eu estou tentando aqui na estação de trabalho, eu estou tentando logar o CMD, né, como um usuário de direitos elevados. Pronto, consegui aqui. Então aí eu uso o comando gp update /force. E aí então o que é isso? GP é Group Policy Update. Ah, coloquei traço force, é /force. Não é traço, é barra. Isso, aí que eu estou fazendo? Eu estou forçando que as políticas, que ele vá até o servidor, reveja as políticas que ele tem que sofrer e ele receba essas políticas. Ok? Então por isso que ele está indo agora ao servidor, está atualizando todas as GPOs, e aí toda GPO relativa ao computador, toda GPO relativa ao usuário, olha lá, diretivo de usuário, diretivo de computador. Ok, tá vendo agora o menu, olha só como o menu se reduziu. Tá? São todos aqueles itens que eu falei para serem removidos. Ó. Agora, por exemplo, eu não consigo desligar o computador, ó, só consigo fazer logout, tá vendo? Eu vou dar um boot agora nesse equipamento e vamos ver. Aqui eu só dei logoff, né, porque esse usuário não consegue. Então eu vou agora logar como se fosse o administrador da rede, né, que é o usuário presidente. Então vamos ver a diferença que eu tenho agora quando eu logo como presidente. Como o presidente nunca tinha logado nessa máquina, demora um pouquinho mais para criar o perfil desse usuário nessa máquina. Está criando o perfil do presidente. Então agora você vê que, como eu loguei com o presidente, o menu é completo, tá? Então, só para mostrar, só loguei com o presidente para mostrar que o menu é completo. Estou fazendo logoff. Vou voltar a logar aqui agora com o usuário a Silva, né? Que é o Antônio Silva. Só para você ver que só de mudar o usuário, o desktop da máquina já muda completamente. Né? Nesse caso aí, o menu iniciar da máquina. Então aqui é a Silva. A Silva. Isso, a senha, a minha super senha. E aí quando a gente for ver como está o menu iniciar desse usuário, vê que ele não tem capacidade, ou seja, só tem as capacidades configuradas. Isso então são as GPOs, tá? Então fechamos aqui a parte de GPOs. Bom, se houver dúvidas, por favor postem agora nas dúvidas ou então nos escrevam. Entre em contato com o Bruno, entre em contato aqui com a franquia para tirar dúvidas caso você esteja vendo esse vídeo não na apresentação ao vivo, ok? Muito obrigado e tenham um ótimo dia.